E assim, com os nossos pensamentos elevados neste momento, ligado aos nossos mentores, às equipes espirituais, nos deixando envolver por esse sentimento de amor e gratidão e pelas vibrações que recaem sobre nós. Te agradecemos, Mestre amado, pelo teu amor, por todas as oportunidades e pelos teus ensinamentos, que hoje aqui reunidos, pedimos que possam fazer parte do nosso dia a dia, acalmando os nossos corações, trazendo entendimento e paz. Agradecemos a assistência espiritual do estudo desta noite, pedindo que estes conhecimentos, assim como todas as vibrações e toda assistência que recebemos, possam estender-se a todos aqueles que necessitam. E agradecidos, iniciamos o estudo desta noite. Que assim seja. Obrigado, dona Ana Paula. Temos uma notícia. Sexta-feira, às 7 horas, nós iniciaremos o estudo dos livros do André Luiz, coordenado pelo casal Guilherme e Maria Tereza. Algum problema? Não tem problema, o estudo vai começar. Às sextas-feiras, às 19 horas, iniciaremos os estudos dos livros do André Luiz, naquela seção Mundo Espiritual, né? Ele tem alguns outros livros de mensagens, tá? Aquelas outras coisas lá, que a dona Beth pediu para colocar, é rádio novela. Eu não assisti não, mas tenho certeza que é coisa boa, né? Então, talvez alguém queira assistir a rádio novela do livro Cartas de uma Morte e do livro Ação e Reação. Bem? Seja bem-vinda, dona Nair. Que coordenado por Guilherme e Maria Tereza. Vou colocar Matê, não, que é só para os íntimos. Então, vamos iniciar nossos estudos. Aqui, vamos colocar a nossa janela do Livro dos Espíritos. Todos confirmando que estão vendo bem, estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá. Então, nós paramos na questão número 40, que está falando dentro da seção, né, da parte que é de formação dos mundos, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Serão os cometas, como agora se pensa, no começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Essa teoria ela não é hoje aceita. Não é que ela não é aceita, ela não é nem tocada, tá? Em astronomia, não são os cometas que formam os mundos, não. A formação dos mundos ocorre pela condensação da poeira estelar em centros de gravidade gerados pelo centro maior de uma nebulosa. Os cometas são considerados formações de poeira derivada dessa nebulosa, dessa poeira estelar, e que eles se desprenderam do círculo geral dos planetas, que envolve o sistema solar, em qualquer lugar. Então, não se pensa mais isso assim como o Allan Kardec falou, tá? Então, nós ainda não temos uma confirmação científica se isso que o Allan Kardec falou é verdade. Nós temos uma confirmação filosófica e espiritual. Isso é certo.
Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Aqui, naquela época, já se sabia que a Lua era responsável pelas marés, e as marés, dependendo do estado das marés, influenciam o processo de reprodução, principalmente da reprodução das algas marinhas, do plâncton, do zooplâncton, do fitoplâncton, né? Zoo de animal, fito de planta. Isso nós sabemos. O que ele está dizendo é assim, achar que o cometa passando vai acabar o mundo, que o pessoal da astrologia tem razão, e que os astros influenciam no nosso destino. O espírito aí aproveitou essa situação para chamar a atenção sobre o erro de se pensar no misticismo dos astros, né? Mas todos os astros influenciam sobre o outro. Por exemplo, Júpiter é muito grande. Acredita-se não, né? Demonstra-se que asteroides e corpos que veriam em direção à Terra, eles são atraídos pela enorme gravidade de Júpiter caindo lá. Como é um planeta formado de hidrogênio e hélio, principalmente, com uma gravidade muito forte, né? O efeito desses cometas, desses astros caindo lá, não tem o mesmo significado como se caísse na Terra, não é mesmo? Seria mais ou menos assim, ó. Tem asteroides que caindo na Terra geraria uma destruição em massa. Lá, seria como jogar uma bolinha de gude numa bola de futebol, entende? É coisa diferente, porque ele é muito grande, ele é 60 vezes maior que a Terra, entende? Se um cometa de extensão de 2 quilômetros caísse na Terra, por exemplo, a situação ficaria bastante complexa, porque geraria explosão nuclear no local, gerando transtornos absurdos. Se você imagina isso de uma certa forma 60 vezes, né, menor proporcionalmente, ele não faria quase efeito algum na atmosfera de Júpiter, sem contar também que os seres que moram em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do sistema solar, de acordo com as informações dos espíritos, né, os corpos dos seres humanos que vivem lá são corpos rarefeitos, cuja influência dessas explosões não é tão grande quanto seria aqui na Terra, com corpos mais densos, mais primitivos. Tudo bem? Pode um mundo completamente formado desaparecer? Sim. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Isso já está demonstrado pelos estudos da astronomia. Os planetas, os sistemas solares, eles têm um ciclo de vida. O ciclo de vida do sistema solar é de mais ou menos 10 a 11 bilhões de anos. Mais ou menos. Acredita-se que o Sol ainda tenha combustível para agir do jeito que ele age nos próximos 6 bilhões de anos, né? E aí, uma explosão que vai acontecer, para ele formar uma estrela do tipo anã branca, ele vai explodir e vai envolver nessa explosão os planetas até Marte, né? Depois de Marte, que vem Júpiter, ele não chegaria lá, mas aí o efeito gravitacional seria diferente, a atmosfera da Terra seria queimada. É uma previsão. Eu, então, me dei o luxo de achar que a evolução de um planeta completo equivaleria ao fim do estágio de humanos. E aí, quando a Terra fosse destruída, nós seríamos anjos, levando aproximadamente 6 bilhões de anos, considerando as regras gerais do universo, que é tudo perfeito, organizado. Mas isso é uma especulação apenas, tá? Até porque 6 bilhões de anos pode, para alguns, falar, nossa, tão perto, para outros, nossa, tão longe, né? Para a dona Maria Zélia, logo ali. Então, assim, essas coisas são bem... varia de pessoa para pessoa. Brincadeira, né? É claro que é apenas uma especulação, é coisa minha, não tem nada escrito sobre isso, que eu tenho ali.
Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Não te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer o número de séculos que dura essa formação. Nós temos as estimativas dos astrônomos sobre isso. A Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. Há 3 bilhões de anos atrás encontraram-se as primeiras bactérias, né, as protobactérias. E essas protobactérias, né, do reino Monera, as bactérias ou arqueobactérias, né, que eles também chamam assim, teriam começado há 3 bilhões de anos. O homem chegaria à Terra com condições racionais de razão há 40 mil anos atrás, o homem como hoje, o Homo sapiens. Né? Mas o Homo, no sentido da evolução para o Homo sapiens, há 1 milhão de anos atrás. Então, é praticamente nada perto de um espaço de 4,5 bilhões de anos, e o sistema solar teria cerca de 5 bilhões de anos. Né? Mais ou menos. Isso é de acordo com as estimativas da nossa ciência atual. Se eles falaram que não dá para saber, eu até acredito neles. Por quê? Tem ocorrido descobertas que têm mudado o tempo do universo em termos do Big Bang, que aconteceu há cerca de 14 bilhões de anos atrás. Hoje já se aceita 15 bilhões de anos. Mas dentro desse mesmo método de datação dos mundos, foram descobertas estrelas de 18 bilhões de anos atrás. Como é que elas existiam antes do universo se formar? Então, mostra que esse método não é um método exato da datação dos planetas e das estrelas, né? Mas é algo que, pelo menos, a gente já começou a fazer. Mas é muito tempo para a nossa maneira de contar o tempo. O espírito, o tempo é contado diferente, não é assim. Até porque o ano aqui na Terra ele tem 365 ponto alguns dias e necessariamente a gente não tem como falar, por exemplo, tantos anos de Marte, ou tantos anos de Júpiter, ou tantos anos de outro lugar, ou tantos anos estelares. Isso depende. Então, nós não temos uma condição muito boa de saber essas coisas, não. Tá? Formação dos seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar, apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo, a cada estado do globo. Se nós formos lá para o livro chamado A Caminho da Luz, do Emmanuel, nós vamos ver que depois que a Terra chegou a determinada condição em que ocorreu a formação da crosta sólida devido ao resfriamento, conta o Emmanuel que o Cristo orou a Deus e de Deus e de locais que ele não consegue precisar, desceu o protoplasma da vida e se espalhou pelo planeta. E ali a interpretação é complexa. E ele fala, e aí foi feito para cada ser de acordo com a sua espécie. Só que ele não coloca tempo nisso. Então nós não podemos dizer que naquele momento esses seres formaram todos os seres. Não é isso. A história científica do mundo mostra que não é isso. Ao que parece, é difícil compreender essa situação, mas ao que parece foi assim, esse protoplasma trouxe a vida, os seres foram evoluindo, e ao longo desse tempo de evolução, no momento que era necessário aparecerem os seres, aí eles vieram à Terra. Senhora, pode falar à vontade. O que é protoplasma? Ele chama de protoplasma o citoplasma da célula fora da célula, que é uma mistura de água, sais, proteínas, carboidratos, ácidos ribonucleicos e DNA, exceto o lipídio, que não está no protoplasma na forma de membrana. Esse é o protoplasma. Seria um citoplasma primitivo fora da célula. Na história da evolução biológica, acredita-se que, e aí talvez esse protoplasma esteja errado dentro da concepção que eu falei, que
em dado momento, veio do espaço. Hoje, a teoria mais aceita da evolução na Terra é que ela ocorreu, a criação da vida, vindo do espaço, através de asteroides, cometas que bateram na Terra, que trouxeram do espaço o lipídio, que é a gordura. Por quê? Porque as condições da Terra primitiva, elas mostraram que é possível formar proteínas, ácidos nucleicos e açúcares com a Terra primitiva. No entanto, não foi possível até hoje em laboratório formar lipídios nas condições da Terra primitiva. E o estudo dos corpos celestes que bateram na Terra e dos asteroides, eles têm composição de lipídio, que é uma molécula complexa que, de acordo com a definição química, de acordo com o livro de química do Russell, fala que a partir de 3 carbonos pode ser chamado de lipídio. No livro de bioquímica, eles falam que a partir de 10 carbonos pode se chamar de lipídio. Não vamos entrar em detalhes agora. Mas é uma cadeia de carbono grande que tem características de óleo. Então, o que se pensa hoje? Existiu, então, uma sopa cheia de aminoácidos, ácidos nucleicos e açúcares, espalhada em determinado momento nos mares, na verdade, mais próximo da lama. E quando um asteroide caiu e jogou, devido à temperatura, o lipídio nessa água, esse lipídio, naturalmente, ele forma 3 tipos de organização. Ele forma uma micela, que é uma única camada de lipídio em volta. Ele forma a bicamada lipídica, que é a característica da membrana plasmática, e ele forma os chamados microssomos, com características próprias, isso nos estudos da vida de hoje. Então, esses lipídios, entrando em contato com essa sopa, teria dado a condição de formar um isolamento de um grupo de aminoácidos, ácidos ribonucleicos e DNA, que, pelo acaso, eles se uniriam e teriam um metabolismo, nascendo a vida daí. É um trem muito doido, a gente sabe que não pode ser assim, mas é isso que a ciência tem hoje. Né? E aí formaram vários tipos de células, maiores e menores, e com o passar do tempo, algumas células menores, que seriam as bactérias, teriam sido englobadas por células maiores. Essas células maiores, chamadas eucariontes, absorveram essas bactérias e formaram as mitocôndrias, que produziram energia dentro dessa célula num processo de simbiose, em que essas células maiores utilizaram as células menores para poder sobreviver em termos metabólicos. As evidências para isso hoje é que as mitocôndrias das nossas células têm uma membrana plasmática similar à das bactérias, e que, quando nós tomamos determinados antibióticos que foram feitos para matar bactérias, eles afetam as mitocôndrias e a pessoa fica mais, vamos dizer assim, cansada, porque as mitocôndrias que produzem energia dentro da célula não trabalham direito. Eu acho que isso até para uma aula universitária já seria rápido e meio complicado. Né? Resumindo, seria assim: os lipídios vieram do espaço e formaram aglomerados, e ali o protoplasma foi formado. Ciência. Emmanuel, com Chico, que estourou e o protoplasma já desceu pronto. Juntando os dois, esse protoplasma não seria o conceito dado para protoplasma que nós temos, mas lipídio estaria envolvido nisso. Nós não sabemos. Esse protoplasma que desceu, essa gosma que o Emmanuel fala que envolveu toda a superfície da Terra, ela não tem recursos, nós não temos recursos para saber da existência dela e como que funcionou. Então, aqui nós temos uma divergência da ciência atual em relação ao que os espíritos falam. Pode perguntar à vontade. Sem vontade. Aqui, o Emmanuel, ele
como é que fala? Repete isso que está escrito na questão 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Seria, aí veja o quanto que a obra do Chico completa a obra do Allan Kardec. Até porque lá esses germes seriam o protoplasma que já havia descido na Terra e que estava aguardando o momento para eclodir. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram germes de todos os seres vivos. Por que germe? Germe é semente. Em 1857, Mendel não tinha publicado seus trabalhos sobre genética. Ele publicou em 1865 e foi redescoberto em 1901 por dois holandeses. Então, até então, não se sabia de genética. O que se sabia eram caracteres, nome utilizado por Charles Darwin, que publicou A Origem das Espécies em 1859. Então, o Kardec não usa nem o termo caracteres. Ele está chamando de germes. Hoje, nós podemos chamar de germes a estrutura do DNA capaz de formar os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, só um minutinho, como a crisálida e as sementes das plantas até o momento propício ao surto de cada espécie. Por isso que eu falei, o protoplasma estava lá, e em determinado momento da Terra a espécie surgiu. Nós não sabemos se ela surgiu espontaneamente do protoplasma que existe, está guardado e a gente não enxerga, ou se foi através do processo de evolução de uma espécie gerando a outra. Em momento algum isso fica claro, nem no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Oi, dona Vilma. Alice, assim, me veio na cabeça, quando a gente assiste o filme Parque dos Dinossauros, que então, através de um mínimo que eles tinham guardado há não sei quanto tempo, recriam um. Isso não é só uma ficção mesmo? Não é tão ficção assim, não. É possível. Nossa. Inclusive, nós temos alguns casos muito estranhos de micróbios de 10 mil anos congelados que voltaram à vida, que foram descobertos na Sibéria. É assustador isso. Nós temos o caso da Dolly, que foi real, que foi a implantação do DNA de uma célula, de um zigoto, numa célula madura. E eles estão tentando hoje realmente tentar recriar os dinossauros ou outros seres. Ainda não foi bem sucedido, como na ficção dos parques dos dinossauros. Mas ela é uma tecnologia real que mais cedo ou mais tarde pode de fato acontecer, desde que se descubra tudo aquilo que é necessário para que aquele DNA retorne. Qual que é o problema do DNA? O DNA é formado de duas fitas, né? Com bases complementares que se unem assim. Quando você pega um DNA velho, ele está arrebentado, a gente não sabe qual que é a próxima base que está na sequência. Esse que é o problema. Lá no Parque dos Dinossauros, eles colocaram uma base das rãs, de umas rãs da África. É por isso que o matemático lá falou, a vida dá um jeito de se manifestar. Aí os dinossauros acabaram eclodindo lá, né? Se formando, por causa dessa capacidade dessas rãs se multiplicarem, porque eles fizeram só um tipo, né? Só macho, só fêmea, fizeram só fêmea. E essas rãs, elas têm a capacidade de, quando tem muito macho, algumas se tornarem fêmeas, e quando tem muitas fêmeas, algumas se tornarem machos. E aí foi isso que aconteceu lá para que ocorresse a reprodução lá no Parque dos Dinossauros, nessa ficção. Mas hoje ela tem bastante de realidade, sim. Tá? É assustador, viu? Eu vou fazer a brincadeira. Os dinossauros ou a possibilidade de criá-los? Eu entendo. A possibilidade de criá-los é mais assustadora. É mais, bem mais assustador. É verdade. Dona Stephanie. Com relação ao protoplasma, a gente
a gente é formado por eles ou ele acaba evoluindo para um outro tipo de matéria? Está mutado. Você está... Pelo que eu entendi da pergunta, você quer dizer que se ele vai sair de ser protoplasma e formar outra coisa. A multiplicação gera isso. Então, a resposta é sim. Mas a gente não sabe que se esse protoplasma trouxe um DNA específico, já organizado para que a vida continuasse, e em cada momento da evolução, uma espécie transformasse em outra, ou se esse protoplasma é escondido nas entranhas do planeta, formaria uma espécie espontaneamente, ou seja, um homem sairia de fato do limo da Terra, e se já se transformaria em homem, essa espécie já estaria definida. Eu não vou dizer não para o poder de Deus, entendeu? Mas a gente não tem dados científicos sobre isso. Viu? Não foi nada, desculpa. Ah, tá. Então, vamos lá. Seja bem-vinda, dona Veroni. Minha amiga lá de Goiânia. Claro, essa 44? A Terra lhes continha os germes. De acordo com o Emmanuel, a Terra recebeu esses germes em dado momento. Então, o espírito iminente, que aguardava o momento favorável para se desenvolver. Quem quiser se adentrar nisso, livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, em que ele fala desse protoplasma e conta essa história que os cristos oraram a Deus e Deus mandou uma região desconhecida para o próprio Emmanuel, uma região do universo desconhecida do próprio Emmanuel, na qual desceu esse protoplasma, e aí as espécies foram eclodindo de acordo com o tempo. O que nós não sabemos é como que essa eclosão aconteceu. De acordo com a ciência, foi a evolução darwiniana que uma espécie foi se transformando em outra. Só que hoje nós temos uma situação interessante que são os elos perdidos. A gente não tem todos os elos, já eram para terem sido descobertos, mas nós não sabemos como que as aves se formaram, nós não sabemos como que os mamíferos se formaram a partir dos répteis, nós não temos esse elo, nós não temos o elo do reino Monera, das bactérias formarem os eucariotos, não tem. Então, assim, no momento para nós, em termos de fé, é o Tomás com o Livro dos Espíritos. Oi, dona Vilma. Eu me lembrei que no livro Roma e o Evangelho tem uma comunicação de João Evangelista, já lá quase no final dele, que em outras palavras, mas resume ele dizendo que quando houve essa transformação, ele dormia. Eu achei assim, bem interessante a forma que ele fala, porque eu acredito que realmente nós não conseguiríamos entender, entendeu? Toda essa explicação. Aí ele cita assim, de uma forma muito linda, que João Evangelista é maravilhoso, né? Mas ele retrata isso também no livro Roma e o Evangelho. Foi só para comentar que eu me lembrei. Sim, é uma lição muito bonita de ser lida, até porque ele fala de forma poética, né? Ele até fala assim, dava tristeza ver o homem na sua condição primitiva. Muito lindo. Onde estavam os elementos orgânicos? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Aqui a gente não precisa nem continuar, porque o que ele está dizendo é o seguinte: quando a vida veio para a Terra, ela veio de várias formas. Veio o homem, mas o homem já tinha evoluído. O homem da Terra foi a primeira encarnação de homem na Terra. Então ele estava esperando em outros planetas para isso. Mas o princípio de Deus, a mônada, ou seja, aqueles que não eram humanos, encarnaram na Terra e estavam no meio dos espíritos. Um estudioso espírita chamado Honório de Abreu, de Belo Horizonte,
que fundou o chamado Grupo Emmanuel, ele achava que os anjos não têm corpo material, então teria um corpo espiritual. Ele acha que o primeiro momento, e ficamos lá durante milhões e milhões e milhões de anos, para depois começarmos a habitar a matéria. Mas é tudo especulação. A situação é, a gente sai de Deus e volta para Deus. A questão é que nós não sabemos que tempo que começou a nossa evolução até o princípio inteligente habitar o cristal. Nós podemos fazer uma especulação de que esses princípios inteligentes habitam a matéria e dão condições para que a gravidade exista na condensação da matéria e da formação dos planetas. Mas é tudo muito especulação. A única coisa bonita disso é o como que Deus é maravilhoso. O resto é especulação. Dona Ana Paula. Thales, você está dizendo então que a nossa evolução não começou na Terra? A nós, como humanos, muito difícil. Oi? Nós, como humanos, sim. Eu quis dizer, nós, como criaturas de Deus, muito difícil ter começado na Terra. Provavelmente a gente viveu bilhões de anos antes da Terra. Nós já temos um tempinho de vida, sabe? Estamos aqui até hoje. Ainda estamos assim. Ai, que triste. Fala assim, não, porque por mais grande que seja esse espaço de tempo, ele é pouco dentro da felicidade que é eterna, né? Até porque a gente não tinha consciência de tempo, então nem conta. Eu acho que tem que contar mesmo, sabe? Quando? Há 40 mil anos. Então, há 40 mil anos que a gente está assim, né? Evoluindo como ser humano, à exceção de uma integrante do grupo, que eu não quero falar o nome. E aí, depois de um tempo, a gente começa a ter consciência agora, nesse momento que a Terra está passando de prova e expiação para regeneração, que é onde a dor é mais forte. Por isso, tamanho sofrimento moral da humanidade no momento. Aqueles que, nesse momento, optarem por seguir Jesus e se esforçarem o que puderem, a próxima encarnação já é de felicidade, não extrema e não perfeita, mas de grande felicidade, da alma límpida, só trabalhando para a própria regeneração, sem ter que passar pelos enormes padecimentos que as expiações exigem das almas que não que se rebelam contra Deus. Eu tenho essa consciência bem clara para mim. Nós estamos num momento de espiritualidade, de sensações, em que nós podemos, pelo nosso esforço nessa vida, já na próxima encarnação, o sofrimento ser muito menor. Temos a vida de espírito mais conscientes, mais serenos, não passaremos pelas provações com uma grande quantidade de serenidade e de paz. Eu conclamo a todos nós a meditarmos sobre isso, no sentido de doarmos tudo o que nós pudermos, de examinarmos a nós mesmos, de entrarmos em contato com a espiritualidade, de nos declararmos trabalhadores do Cristo e, como trabalhadores do Cristo, sairmos na jornada que o Cristo nos chamou como trabalhadores da última hora, para levar o máximo de irmãos possíveis para a vida com Cristo. Isso é uma necessidade imensa de todos nós, porque nós somos devedores uns dos outros, todos nós somos devedores uns dos outros. Tudo que pudermos fazer pelos nossos irmãos, nós estaremos fazendo por nós. Nós, entrando no processo de luta ferrenha contra o egoísmo, as próximas encarnações serão de enorme felicidade em comparação ao que nós estamos vivendo hoje. Dona Vilma. Desculpa se eu estou falando muito, mas... Estou adorando. Assim, como nós somos... há vários mundos, vários planetas, né?
E se nós já viemos de um para cá, então nós somos, mesmo se a gente veio de outro planeta, como os que vieram de Capela para cá, que há muitas moradas na casa do Pai, mas são todos raça humana, mas nós Sim, somos adâmicos, é isso? é assim, ó, todos que se tornaram, que reencarnaram pela primeira vez como homem na Terra são chamados filhos da Terra. As raças adâmicas são aqueles que vieram de outros planetas com a raça humana, filhos da Terra, já evoluindo. E até nós nos tornarmos anjos, e anjos não habitam planetas, mas habitam outros locais, então todos os planetas, considerados planetas em termos de matéria, contêm raça humana em estágios diferentes de evolução. Não sei se foi claro isso. Não, entendi. É porque quando a Paula falou assim, né, se já existia, aí me tocou esse ponto, porque há muitas moradas, então, assim, eu já pensava mesmo que já éramos todos humanos, entendeu? Com formas até diferentes, mas já vimos, né, porque até no caminho da luz, quando trata essa vinda para cá, já dá a entender que ficaram habitando depois a Terra. Então, só confirmei. No caso, vou deixar claro para vocês, os da raça adâmica não são difíceis de serem reconhecidos. São espíritos de bondade muito acima do que a gente é capaz de entender, como um Chico, como um São João, como os apóstolos, como os grandes da intelectualidade, os filósofos da Grécia, Einstein, os que trouxeram a quântica, a relatividade. Esses são raças adâmicas, não tenhamos dúvida. A maioria de nós dificilmente não é filho da Terra. Nós estamos no processo de evolução. Eu, no meu raciocínio próprio, considero assim: como nós habitamos pela primeira vez a Terra aqui, como humanos, e eu acredito que nós partimos da evolução material do início da Terra. Aí eu chamo a atenção para o que eu falei para a Ana Paula, que assim, antes de entrar na matéria, nós não sabemos que existia antes. Por isso, essa questão de que nós viemos antes do planeta Terra. Mas, considerando isso, digamos que, olha que coisa bonita, a gente entrou como princípio inteligente na vida material no tempo de vida do planeta Terra. Quando ele acabar, a gente se torna anjo, entende a base daquele raciocínio que eu fiz antes? Ou seja, que Deus dá o tempo da nossa evolução para a angelitude, o tempo de um planeta inteiro. Entendeu? Então, quando a Terra for destruída em matéria, eu especulei que nós não precisaremos mais da matéria, porque nós cumprimos a evolução do planeta. Não que a gente não vá para outro planeta, compreende? Se nós evoluirmos mais rápido. Mas que isso seria apenas uma referência para o raciocínio que eu fiz anteriormente. Entendi. E muitas pessoas, às vezes até dentro assim, da casa espírita mesmo, as pessoas eu já vi em conversas falando, dizendo assim, que não, eu sou então da raça dos arianos. Explica para mim um pouquinho isso. A pessoa se autodenominando. Eu fiquei só calada, e não foi só uma vez, olhando que eu nunca nem entendi isso, Thales. É que quando a raça adâmica veio para a Terra, ela se separou em 4 vertentes. Uma delas, a raça ariana, que é a raça europeia, a raça amarela chinesa, os egípcios e os hindus. Essas são as 4 raças que estão escritas de forma simbólica no livro da Gênese como os rios que saem do Éden, do paraíso. Os rios que saem do Éden são 4 rios, você compreende? Olha que interessante a maneira que eles escreveram. Esses 4 rios vão, cada um desses rios vai para uma desses locais: Europa, Índia, China e Egito. Então, daí a gente compreende que esses grupos vieram esses seres vieram em 4 grupos que, de acordo com as suas similaridades, se fixaram em determinada região do planeta. Quando a pessoa se diz ariana, ela está dizendo para si mesma que ela é da raça adâmica e que ela evoluiu a partir dos arianos que vieram formar essa raça. Obrigada. Não significa que a pessoa não possa ser um ariano filho da Terra.
mas é difícil, porque o filho Presunção. Um pouco de presunção. É porque os filhos da terra, eles são os negros, os pretos. Esses são os filhos da terra, somos nós somos pretos na nossa origem. Foram as miscigenações que geraram as outras raças. Então, a raça da terra mesmo é uma raça misturada. Isso aí, no caso, a genética prova isso, em termos mundiais. Eu já citei uma vez e repito, foram estudos feitos tanto nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que você pegando a pessoa que parece que nunca se miscigenou na vida e só viveu entre os arianos, ela tem genes característicos de preto. E o preto mais preto, que só viveu na África, não miscigenou com ninguém, tem genes arianos e genes de branco. É porque o ariano se refere à raça branca, né? Uma maneira de falar isso. Mas, eu, para ser sincero, eu adoro a corzinha da minha pele. O maior orgulho de ser filho da terra e não vou dizer que assim, eu esqueci de falar, né? Que outra maneira de conhecer os capelinos é que alguns são tão maus, mas tão maus que a maldade assusta. A maldade utilizada com inteligência são desses capelinos que não conseguiram voltar nas chamadas que foram feitas para eles poderem retornar ao planeta deles. Aí nós temos aqueles que podiam retornar, como Chico, como os apóstolos, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, que eles preferiram ficar na Terra até que a Terra termine esse processo evolutivo. O Chico não foi para o local em que ele poderia ir, ele disse que ficará na Terra até a Terra passar pelas tribulações, porque ele é muito grato à Terra pela oportunidade que lhe foi dada de crescer espiritualmente. Bezerra de Menezes também mentiu, né? Que enquanto tiver um filho dele aqui precisando, ele quer ficar. Exato. Eu esqueci de falar do Bezerra, de Nossa Senhora, né, da Mãe do Cristo, dos próprios apóstolos que não, desde os amigos espirituais, o Emmanuel informou para o Chico que desde que o Cristo morreu, a Terra não ficou sem nenhum apóstolo encarnado. Nem todos reconhecíveis, mas todos nunca deixaram de encarnar na Terra. Então, a Terra não ficou sem um dos apóstolos encarnados até hoje. E nessa situação, a gente vê que, no processo evolutivo, nós somos muito pequenos diante da inteligência de um Allan Kardec, de um Chico Xavier, de um São Francisco de Assis, em termos de bondade também. Por isso que eu não tenho condições da gente se colocar como adâmico, sabe? Porque a capacidade intelectual e moral deles é muito maior, porque eles já tinham vivido muitos milhares de anos antes de reencarnar entre nós. Então, eles foram os líderes nossos no começo do processo evolutivo, em que a gente estava aprendendo, eles estavam nos ensinando. E aqueles que, por amor, ficaram entre nós temos o caso da irmã Clara, citada no livro Entre a Terra e o Céu, né? Que ela falou que tem 20 séculos que ela está esperando que a família espiritual dela se regenere. 20 séculos. Ela está na Terra esperando que a família espiritual se regenere. Então, são espíritos de um cabedal de amor e de inteligência bem acima do que a gente pode compreender, sabe? Tranquilo? Eu sei que para alguns isso pode estar meio complicado, mas de novo, eu chamo a atenção para ler o livro A Caminho da Luz e essa parte do Livro dos Espíritos, e se tiver um pouquinho mais de coragem, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Tá? Mas são livros técnicos, de uma certa forma, e que a linguagem não é direta, porque não se pode contar tudo. Mas aí é necessário um conhecimento básico, um pouco mais que básico, de química, de biologia, de física, mais disso mesmo, que aí a pessoa poderá ter um certo entendimento. Não precisa nem saber muito matemática, não. Quase nada. Mas química, física e biologia, sim. Aí dá para ter uma noção desses ensinamentos de uma maneira um pouco mais detalhada. Mas eu volto a chamar a atenção de que de tudo isso que a gente fala, o mais bonito
é entender a grandeza da criação, a beleza de Deus, a beleza do que nós somos formados. Daí nós não temos direito nenhum de duvidar da bondade de Deus, da sua capacidade, da infinitude do seu amor e da sua inteligência e da sua sabedoria. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço. Nós falamos, já lemos isso. No meio dos espíritos ou em outros planetas. A química nos mostra, é o comentário do Allan Kardec, as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie de cristal, desde que se encontrem nas condições precisas. Então, Kardec aqui já chama a atenção da existência do princípio inteligente na formação de certos cristais. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Kardec era um exímio químico, porque hoje nós sabemos disso através de uma técnica chamada cristalografia de raio-x, em que o chamado cristal ele tem uma regularidade demonstrada através da exposição desse cristal aos raios-x. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e meio apropriado. O Allan Kardec está explicando que esses germes, e ele não tem muita noção, e eu percebi na leitura que eu fiz dos textos do Allan Kardec, que ele não tinha noção do DNA, ou pelo menos se ele tinha, ele não escreveu. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Naquela época já se sabia. Baseado em quê? Na descoberta das múmias. As múmias eram colocadas e eles colocaram grãos de trigo lá. Eles pegaram esses grãos de trigo e se colocaram para germinar, eles germinaram. Por isso que ele fala de séculos, né? De vários milhares de anos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Então, Kardec está defendendo a tese de que as espécies já existiam nesse protoplasma primitivo, que elas eclodiram em determinado momento. Tá? Só que é a interpretação dele do que os espíritos falaram. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, o que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo, a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. E isso é o que se fala hoje sobre a teoria da origem da vida. Quando fala que os lipídios chegaram através dos asteroides, dos corpos, né, celestes, você resolve o problema do lipídio na Terra, mas você não resolve o problema de onde que esses lipídios surgiram e de onde que eles foram tirados. Então, de fato, essa última afirmação dele está bem em acordo com o que hoje nós pensamos sobre a origem da vida. Resumindo, nós não sabemos nada. Oi, dona Vilma. De novo, tá, Eliseu? O que me veio agora aqui, assim, a gente compra um pacote de arroz, 5 quilos, aí você demora a abrir. De repente, ele está todo lacradinho. Quando você vai abrir, ele tem tipo borboletinha dentro, ele tem um micróbiozinho. Então, pode ser isso que está latente lá no grão de arroz e, devido à temperatura, vai constituindo o ambiente? Sim. De onde vem? Vem dos germes que estão lá dentro do arroz, que foram unidos a ele quando ele foi catado. Menina, então a gente come tudo isso sem saber que está lá dentro. Ah, a gente come cada coisa sem saber, que é melhor a gente mudar de assunto agora. É mesmo. Mas olha só, existe uma... eu não sei até que ponto seria importante, porque a senhora abordou um ponto
agora, que é bastante complexo. E que uma vez eu falei, eu não sei se a senhora lembra, tem um rapaz que é médico, eu me fugiu o nome, Gustavo é de Palmas. O Gustavo pediu para participar de um estudo na Federação Espírita do Tocantins, na FETINS, e sobre o Livro dos Espíritos. E lá eu falei, olha, existe informação aí que vai contra a ciência de hoje, que é essa questão 46. Aí ele falou, como assim? Falou, olha, a geração espontânea era defendida pelos filósofos e cientistas do século XVIII, em que a vida ela saía naturalmente das coisas da natureza. E depois, através de uma história sobre a origem da vida, que pega o Spallanzani, Leeuwenhoek inicialmente, depois chegando até Pasteur, em que se demonstra que essa origem espontânea não aconteceria, porque um ser sempre deriva de outro. Isso é uma das regras da biologia. Um ser sempre se deriva de outro, mas é uma regra um pouco burra, porque o primeiro derivou de quem? Então, essa situação de hoje, né? Hoje todos os seres derivam dos seres vivos. Essa história da geração espontânea é o que a senhora está falando, só que eu tive que fazer as correções biológicas necessárias nessa frase, mas os espíritos vão dizer nessa questão 46 que os seres nascem espontaneamente, que eles não vieram, como Darwin previu, de espécie para espécie num processo evolutivo. É o que a gente vai ler agora e isso é um pouco assustador. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Eu queria fazer até uma experiência científica para provar isso. Mas os espíritos tiraram isso da minha cabeça. Até porque dificilmente a gente vai conseguir dinheiro suficiente para tentar provar algo que parece que já está bem claro na cabeça dos biólogos. Que é o seguinte: eclodem germes nos corpos dos animais que não faz o menor sentido eles estarem lá. Não tem lógica eles estarem lá. Então, os vermes que comem os corpos, eles não deveriam estar lá. É algo complexo isso. Então, de acordo com essa informação, quando fala não deveria estar lá, os cientistas vão hipotetizar assim, não, ele estava guardado lá entre as células do intestino e depois apareceu. Umas coisas desse tipo, não podemos dizer nada. Estava lá na epiderme e depois eclodiu. Não dá para a gente ir contra isso também. Então, a gente, nesse momento, não tem muito o que resolver. Mas, ao que parece, existem dados que possam permitir esse raciocínio agora, científicos? Existem. Ele é aceito? Não. Existem dados científicos que apoiam a reencarnação? Sim. Eles são aceitos pela comunidade científica? Não. Continuando, os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Olha só, e se cria. Se nós, agora cuidado, assim, eu vou falar coisas que só quem leu bastante doutrina espírita vai compreender. Mas nós vemos o caso da criação de germes mentais, que o André Luiz cita. Quando a pessoa, por exemplo, bebe demais, o fígado dela não tem somente a doença característica da cirrose, mas vermes criados pela mente dele, devido à densidade dessa mente, o sentimento de culpa, existem lá. Eu vou parar por aí, tá? Porque seria uma discussão muito complexa para a gente analisar. Mas, ao que parece, ainda hoje se criam seres espontaneamente. Até que ponto os espíritos estavam escondendo a informação que é do DNA, nós não sabemos. Se esse se criar espontaneamente ele está se referindo ao DNA, aí sim a teoria darwiniana está correta. Então, o homem veio da bactéria através de uma evolução constante. No entanto, os próprios dados científicos não têm todos os elos necessários para explicar isso. Tá?
Só isso que vai contra essa hipótese, então? Sim. Sim. Eu como. Se for o momento, você não diz, mas então essa situação que você citou por último, é que daí, que André Luiz cita nos livros dele, são os ovoides que às vezes ficam fixados, não? Não. Não é isso? Não, são pequenos vermes minúsculos que habitam o fígado, o testículo. A pessoa é viciada em sexo. A região genital dele, onde tem o centro genésico, está tão densa e tão viciada que permite a formação de pequenos vermes no plano espiritual da matéria mental desse próprio indivíduo. É uma geração espontânea. Só que as lentes humanas não pegam, porque a gente vê a doença, mas a pessoa pode estar, ela pega o órgão sexual, faz a histologia dele, ela não tem nada, está normal materialmente, mas espiritualmente está cheio de vermes mentais. Veja, a coisa é meio complexa, né? Vamos deixar por enquanto aí dessa forma. Em termos gerais, assim, a doutrina espírita, ela fez com que eu, menino, quando espírita, quisesse estudar química, física, biologia, matemática para poder entender essas coisas. E foi meu esforço, e está sendo meu esforço até hoje, para ver se eu compreendo alguma coisa disso. Daí que eu posso falar para vocês que dessas coisas que eu estou citando, a gente já leu a respeito em termos de ciência. Não tanto quanto eu gostaria, mas pelo menos de forma suficiente para dizer que a ciência, nesse sentido, ela tem ou não informações a respeito de determinadas coisas. Por isso que nós citamos assim com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, porque eu sempre busquei isso. Então, quando a gente vai ler esses trabalhos, eu vou atrás, né? Eu quero saber o que está acontecendo, em termos gerais. Mas eu acho que a curiosidade pode parar por aqui, né? A gente retorna na pergunta 45, na 47, né? Pergunta 47 na próxima terça-feira. Apenas quem não compreendeu muito bem, entendam que o mais bonito disso tudo é a criatividade de Deus e do nosso Criador, que por si só, a vida, ela representa um estado em que nós podemos compreender e perceber a grandeza de Deus, né? A Jéssica pode fazer a prece para nós. Se ninguém tiver pergunta, nós vamos terminar. Se tiver pergunta, a gente responde ou tenta responder. Ore para nós, Jéssica. Sem pergunta, só muita coisa para refletir, assim. Vários tabus foram quebrados essa noite. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento em Deus. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, eu gostaria de agradecer por todas as graças que nos foram enviadas hoje, por todo o nosso conhecimento, por toda a iluminação e por todo o amor que foi dividido aqui hoje nesse estudo. Peço também para que a gente tenha força para colocar nosso conhecimento em prática, para levar amor, levar trabalho, levar acolhida, levar aconchego para os nossos próximos, as pessoas que a gente ama, as pessoas que precisam da nossa ajuda. Peço também para que a gente consiga internalizar todas essas lições que são tão valiosas para a nossa própria melhora mesmo, para que a gente consiga melhorar no nosso íntimo. E agradecer por tudo que nos é fornecido. Assim seja. Obrigado, Jéssica. Um beijo a todos. Assim seja. Boa noite. Sexta-feira Boa noite. para outros. Muito obrigado a vocês por terem participado, perguntando. Continue.